Meus queridos irmãos, a paz do Senhor para todos. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 21. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 21, versículos 5 a 7. Lucas, capítulo 21, versículos 5 a 7. Todos acharam? E dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: quanto a estas coisas que vedes, dias virão, em que não se deixará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E perguntaram-lhe, e disseram: Mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Quem diz amém? Eu quero mandar a saudação, a paz do Senhor, a todos os nossos queridos missionários, que sempre estão conectados conosco, assim quando há possibilidade. Nós temos alguns fusos horários que o horário é muito diferente, mas sempre que tem a possibilidade, eles estão conectados. Quero louvar a Deus pela vida da irmã Creuza, aqui que congrega conosco no Farol. Ela está completando idade nova. A irmã Creuza é responsável pelo grupo Renovação, grupo da terceira idade. E nós queremos mandar um parabéns muito caloroso, irmã Creuza. Deus lhe abençoe. Muito obrigado pela vossa vida e trabalho na obra do Senhor. Louvamos a Deus pelos nossos queridos pastores de campos eclesiásticos, toda a membresia dos campos. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, reverendo José Orisvaldo Nunes de Lima, que pela bondade e misericórdia de Deus sempre nos concede estar ministrando nos cultos das sextas-feiras. Já rogo os irmãos que não deixem de estar conectados, sempre nas terças-feiras, principalmente. Nós temos transmissão também no domingo. Nosso pastor, ele está ministrando o estudo na epístola de Paulo aos Tessalonicenses, na segunda epístola, no capítulo 2, um tema escatológico, atual, e nós temos aprendido muito da parte do Senhor. Então, você que nos assiste, você que ainda não aceitou a Cristo como Salvador, aos irmãos, sempre compartilhe os links dos cultos a pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor, acompanhar o desenrolar da situação escatológica desta última hora, para que fiquemos apercebidos e compreendendo os sinais que eclodem nesta última hora e estejamos prontos para aguardarmos a volta de nosso amado e querido Jesus. Amém? Graças a Deus. Meus queridos, no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, o texto que nós lemos nesta noite, do versículo 5 a 7, aqui está posto o discurso escatológico de Cristo, que está registrado nos evangelhos sinóticos. Nós temos este mesmo acontecimento em Marcos capítulo 13 e Mateus capítulo 24, que trata sobre a pujança do templo de Jerusalém. Os discípulos estão abismados com a obra arquitetônica feita por Herodes o Grande. Isto aqui é a ampliação do templo. E no capítulo 21, antes da pergunta dos discípulos, Jesus, ele está dentro do templo e ele está observando as pessoas. É importante observar, irmãos, que Jesus não só está presente
na igreja, ele está observando as ações de cada pessoa, as nossas motivações, as nossas intenções, o desejo do nosso coração. E Lucas diz que nessa observância de Cristo, Jesus observa uma viúva pobre. A viúva pobre, ela está dentro do átrio das mulheres, no lugar do gasofilácio. No gasofilácio tinha 13 receptáculos para ofertas em forma de trombeta, e as 4 primeiras receptáculos, ou seja, os 4 primeiros lugares de contribuir nas ofertas, era voltada para as ofertas voluntárias. E esta mulher dá uma pequena oferta. Os ricos, aqueles que tinham posse, aqueles que tinham muitas propriedades, eles davam mais. E as pessoas que observavam a doação, talvez ao redor ficassem abismadas por aquilo que as pessoas estavam dando. Mas Jesus foca em uma viúva que dá 2 moedas. E Jesus diz que a mulher dá mais do que todos aqueles. Parecia uma coisa antagônica, porque tinha pessoas que davam mais. Mas nós devemos observar algumas coisas necessárias quanto à observância de Jesus. Jesus está observando os adoradores no templo. As pessoas iam adorar a Deus no templo de Jerusalém. Jesus, irmãos, observa que a questão não é quanto as pessoas davam, mas era quanto as pessoas retinham. Geralmente, aquelas pessoas que estavam dando alguma coisa, dava do que tinha. A mulher deu o que tinha. A viúva pobre, ela dá porque ela sente a necessidade. Aquelas 2 moedas era 1/16 do denário, que só dava para comprar o necessário para aquele dia. Logo, eu entendo que se a mulher vai dar a oferta, ela fica sem nada para se manter naquele dia. Jesus olha não a porção, mas ele olha a proporção, irmãos. Jesus olha não o que está dando, mas Jesus olha a intenção de quem está dando, do adorador, daquelas pessoas. Então, nós não podemos reter aquilo que é de Deus. Aquelas pessoas que tinham mais propriedades, elas poderiam dar mais, mas elas queriam mostrar uma piedade diante de tantas pessoas para mostrar que estava dando. Jesus está saindo do templo, as pessoas estão observando, e nessa passagem, no versículo 5, diz o seguinte: e dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. O templo de Jerusalém, irmãos, foi idealizado por Davi. Davi reuniu material, Davi reuniu ouro, pedras preciosas, enfim, tudo aquilo que era necessário para a construção da casa de Deus. E o coração de Davi, ele está voltado para construir a morada de Deus, aonde as pessoas poderiam congregar-se para adorar a Deus. Mas Davi foi um homem sanguinário, derramou sangue. Davi fez coisas que não agradou a Deus, está registrado na Bíblia. Deus não oculta pecado de ninguém. Isto serve para o nosso exemplo, para o nosso direcionamento com Deus.
E o registro bíblico conta que Davi é um homem que derramou muito sangue. Até então o profeta Natã tenta ajudar a situação, falando que ele iria construir, que ele iria fazer tudo aquilo. Quando Natã volta para a sua casa, Deus que revela as coisas, Deus que fala, Deus que mostra-se para o povo, fala com o profeta para voltar à casa de Davi, para dizer que ele não iria construir o templo, mas um da sua descendência iria construí-lo. Então Davi é o grande idealizador do templo. Ele tem projetos arquitetônicos, ele tem ideias maravilhosas dadas por Deus. A intenção dele é fazer uma casa que causasse o vislumbre de quem pudesse olhar, mas ele não constrói o templo. O templo é construído por Salomão, seu filho. Este mesmo templo, irmãos, ele é queimado, saqueado por Nabucodonosor. Os babilônicos entram, arrasam o templo fica todo queimado, arrasado. Aí Esdras vai ser o grande reconstrutor do templo. Ele reconstrói o templo juntamente com as pessoas, mas a vida pregressa do povo de Israel, o povo sempre cocheava entre dois pensamentos e pecam contra Deus. Aí Antíoco Epifânio, ele profana, fazendo com que uma porca seja sacrificada no altar de Deus. Mas Deus levanta Judas Macabeu, e Judas Macabeu, ele faz a reedificação do templo, ele faz com que seja consagrado o templo outra vez. Aí Herodes Idumeu, lá no ano 19 a.C., ele começa a construção do templo. Ele amplia, embeleza. Muitas pessoas deram presentes para o templo. Herodes é a pessoa que quis mostrar a sua pujança diante do povo de Israel, mostrando a sua grandeza. Ele manda trazer pedras de mármores, que segundo Flávio Joséfo, essas pedras eram grandíssimas, e entre as pedras ele colocou ouro puro nas pedras. Ele era tão pujante que ele deu um cacho de uva do tamanho de um homem, que as uvas daquele cacho eram do tamanho de uma melancia toda batida em ouro. Então as pessoas que viam, se deslumbravam com isso, ficavam estarrecidas, estataladas com a grandeza do templo. Flávio Joséfo disse que olhar o templo de longe era como olhar um monte coberto de neve, porque o sol, quando incidia sobre aquele templo, era uma coisa esplendorosa. Então os judeus tinham orgulho do templo de Israel. Glórias a Jesus. Esse templo foi construído para adorar a Deus. Apesar da mostra política de Herodes o Grande, apesar do seu orgulho de homem em querer mostrar o poder através daquilo que ele queria fazer e realizar, na construção desse templo ele contrata 1000 levitas e treinam todos eles para que eles servissem de pedreiro na construção do templo. Então o templo era uma coisa formosa, magnífica, dividida nos seus átrios, e lá no fundo o Santo dos Santos. Mas Jesus aqui, irmãos, ele olha para o questionamento que se faz e diz: nesse templo não ficará pedra sobre pedra. Se nós observarmos a história bíblica, nós vamos entender que os acontecimentos que antecedem as grandes catástrofes dentro de Israel, nós vamos entender os porquês de tudo isso. Se os irmãos podem lembrar, a ida de Jesus
desde uma aldeia de samaritano, em que Jesus sai de Samaria e percorre toda a Pérea. Alguns acontecimentos são pontuais deste percurso. Jesus está indo para Jerusalém porque, segundo Lucas capítulo 9, versículos 51 a 53. Por favor, vamos lê-lo. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada, mas não receberam, porque o seu aspecto ou o seu semblante era como de quem ia a Jerusalém. Aí começa a peregrinação de Jesus pela Pérea. Ele vai caminhando para Jerusalém, porque se aproxima o dia da sua assunção, aonde ele ia ser escarnecido, martirizado, crucificado pelos pecados de toda a humanidade. O mesmo Lucas, no capítulo 19. Glória a Jesus. Lucas 19. Lucas registra o seguinte. Lucas 19, versículos 41 ao versículo 44. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos, neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão a ti e aos teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação, em outras palavras, o tempo da tua oportunidade. Glórias a Jesus. Então, no desenrolar da história, irmãos, o que vai acontecer com Israel é fruto dos pecados do próprio povo. Lá em Mateus, capítulo 27, versículos 22 a 25. No julgamento de Jesus perante Pilatos. Ouçam-me o que acontece. E disse-lhes Pilatos a todo o povo que estava no julgamento: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O governador, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, considerai isso. Pilatos tinha o poder, irmãos, de poder acabar com a situação. Mas ele entrega o veredicto a toda a multidão, e a multidão quer que Jesus seja crucificado. Pilatos, para presidir da sua cátedra de juiz, este julgamento, ele olha algumas situações dentro da história de Israel. E ele vai ver que, lá em Deuteronômio, capítulo 21, versículo de 1 a 9, está justamente a questão da inocência de quando alguém entrasse na terra e visse um morto e não soubesse que este morto de qual cidade era, a cidade que caísse sobre a responsabilidade daquele feito, era sacrificado um novilho, dentro dos animais, para
expiação da culpa. Veja o que diz lá Deuteronômio, capítulo 21, de 1 a 9. Quando na terra que te der o Senhor teu Deus, para possuí-la, se achar algum morto, caído no campo, sem que saiba quem o matou, então sairão os teus anciãos e os teus juízes, e medirão o espaço até a cidade que estiver em redor do morto. E na cidade mais chegada ao morto, os anciãos da mesma cidade tomarão uma bezerra da manada, que não tenha trabalhado, nem tenha puxado com jugo. E os anciãos daquela cidade trarão a bezerra a um vale áspero, que nunca foi lavrado nem semeado. E ali ele degolará a bezerra. Então se chegarão os sacerdotes, filhos de Levi, pois o Senhor teu Deus os escolheu para servirem e para abençoarem em nome do Senhor. E pelo seu dito se determinará toda demanda e toda ferida. E todos os anciãos da mesma cidade, mais chegado ao morto, lavarão as suas mãos sobre a bezerra degolada no vale, e protestarão e dirão: as nossas mãos não derramaram este sangue, e os nossos olhos o não viram. Sê propício ao teu povo Israel, que tu, ó Senhor, resgataste, e não ponhas o sangue inocente no meio do teu povo Israel, e aquele sangue lhe será expiado. Assim tirarás o sangue inocente do meio de ti, pois farás o que é reto aos olhos do Senhor. Quem diz amém? Pilatos está dizendo: eu não tenho nada a ver com isso aqui. A decisão, a tradição é vossa. Então eu vou lavar as minhas mãos. Lê de engano, Sofia. O peso está sobre as costas de Pilatos. Ele é o governador. Ele tem um poder. Mas o povo grita, clama e pedem que liberte Barrabás e soltem o inocente, o Filho de Deus, aquele que se manifestou, tornou-se homem para servir de expiação pelos nossos pecados. Então Israel não é inocente quanto o que iria acontecer escatologicamente com o povo de Israel. Pior ainda, quando João escreve o seu evangelho, no capítulo 19, versículos 14 e 16. Veja o que João registra. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta. E disse aos judeus, Pilatos, dizendo: eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: não temos rei, senão o César. Isso é terrível, irmãos. Quem fala aqui não é o povo, não é a turba, mas são os principais dos sacerdotes. Os ministros de Deus, que serviam a Deus no templo, que ofereciam sacrifícios pelo povo. Este povo entra numa subserviência ao governo de Roma, e eles agora dizem que Jesus não é o rei deles. O rei deles é César. Eles estavam mancomunados com o Império Romano. E nós vamos ver isso aí. A liderança do templo, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, estavam em decadência,
entraram numa bancarrota terrível, deixaram de adorar a Deus verdadeiramente e começaram a se ufanar na sua glória do templo e esqueceram do órfão, da viúva, do necessitado e daqueles que vinham para Jerusalém louvar a Deus. O pensamento deles estava distorcido, mas Deus, que controla todas as coisas, Ele mantém o poder, a adoração e a honra, e Ele é Deus sobre todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Como está a liderança do templo neste momento, irmãos? A situação é histórica, a situação é teológica, e nós precisamos entender como se porta a liderança religiosa da época. Primeiro, a liderança religiosa é irreverente nos seus rituais. Lucas capítulo 19, versículos 45 e 46. E entrando no templo, começou a expulsar os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizeste dela covil de salteadores. Essa linguagem aimane, irmão, ela vai abrandar o termo, mas a linguagem é covil de ladrões, de pessoas que não estão preocupadas com o sacrifício. Elas estão preocupadas com lucro. Os sumos sacerdotes, mancomunados com os sacerdotes, a fim de usurparem do povo que vinham a Jerusalém adorar a Deus, corromperam os rituais e ficaram irreverentes na disposição da adoração a Deus. Jesus disse: a casa de meu pai é casa de oração. Não é casa de ladrões, não é casa de mercadejar situações. A casa do meu pai é onde as pessoas vêm adorar o seu nome, porque ele está entronizado entre os querubins da glória. Glórias a Jesus. Todos nós, quando estamos na casa de Deus, nós temos que ter o principal objetivo de adorar e reverenciar o nome do Todo-Poderoso. Então, a liderança é irreverente nos rituais. Segundo, a liderança é corrompida na ética. Lucas capítulo 20, versículos 45 a 47. E ouvindo todo o povo, disse Jesus aos seus discípulos: guardai-vos dos escribas, que querem andar com vestes compridas e amam as saudações nas praças e as principais cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fazendo por pretexto longas orações. Estes receberão maior condenação. Você pode dizer amém por isso? Amém. Cuidado, irmãos. Glória a Deus. Quanto maior a extensão do privilégio, maior a culpa. A Bíblia diz: a quem mais se dá, mais será cobrado. Glória a Jesus. O nosso pastor ministrando na terça-feira passada, e as palavras estão vívidas ainda na minha mente, ele falou que esta geração é uma geração privilegiada. Quando eu digo esta, eu estou falando da nossa geração, é privilegiada. Nós temos liberdade de culto no Brasil. Ainda.
Nós temos o privilégio de poder vir aos cultos nos círculos de orações. Temos. Nós temos o privilégio de estarmos nas consagrações. Temos. Nós temos o privilégio de poder vir ensaiar dentro da igreja. Nós temos o privilégio de fazermos campanhas evangelísticas. Nós temos o privilégio de manejar a Bíblia. Então nós somos mais do que privilegiados. Nós temos excelentes pregadores. Nós temos excelentes cantores. Nós temos bons espaços físicos. Então a nós o privilégio é extenso. Mas cuidado! Quanto maior o privilégio, maior a responsabilidade. Ninguém inculpe nesta hora de dizer que não conhecia, porque nós temos a facilidade da internet, nós temos Bíblias por demais, nós temos a internet, nós temos programas, nós temos tudo. Então ninguém está desculpável de não se entregar de corpo e alma a Jesus Cristo. E esta geração que tem esses privilégios é a geração que mais será cobrada. Porque as facilidades que nós temos hoje, a liberdade que nós temos hoje, é bênção de Deus. Então seremos cobrados por isso. Um povo corrompido na ética. O povo está trocando a ética pela estética. Mas a nossa piedade secreta, por que piedade secreta? Porque aquilo que está dentro de mim há de se manifestar, não somente aqui dentro da igreja, mas aonde eu pisar, eu tenho que dar testemunho que eu sou uma pessoa transformada, regenerada, uma nova criatura, lavada e remida pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia e aleluia. Então a liderança da época irreverente nos rituais é corrompida na ética e confusa na teologia. Lucas capítulo 20, versículos de 1 a 8. E aconteceu num daqueles dias que, estando ele, Jesus, ensinando o povo no templo e anunciando o evangelho. Irmão, Jesus só anunciava o evangelho. A igreja não precisa de fazer artimanhas. Eu já falei que quando Pedro, no dia de Pentecoste, depois que desceu o Espírito Santo, a pregação de Pedro foi sobre Jesus crucificado. Então o evangelho, ele está centrado na pessoa de Cristo. Nós temos que pregar a Cristo, nós temos que evangelizar a Cristo. As músicas têm que enaltecer a Cristo, a nossa pregação. Jesus está pregando no templo o evangelho. Sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas com os anciãos, a nata do templo, os doutores da lei, os intérpretes da lei, e falando-lhes dizendo: Jesus, irmãos, ele é tremendo nas suas respostas. Talvez se fosse um de nós, logo o nosso ímpeto iria dizer a pessoa aí que você não tem nada a ver com isso aqui. Não, mas Jesus, ele é clássico, Jesus é categórico, Jesus, irmãos, é tremendo, glórias a Jesus. E respondendo ele, disse-lhes: também eu vou. Joséfo disse que os romanos pegavam as crianças de peito
e matava dentro do templo. A carnificina era terrível. O sangue dava no freio dos cavalos. A fome chegou. Muitos judeus pegaram as sandálias de couro e cozinharam para comer, porque não tinha comida. Beberam a própria urina, porque as fontes foram fechadas. O que eles pediram foi carimbado, registrado e aconteceu na íntegra. 19 séculos que os judeus sofrem. 19 séculos. E nós estamos diante de uma geração caótica, que diante de tantas circunstâncias, de vez chegarem mais a Deus, não fazem. As pessoas nesta pandemia deveriam estar em casa lendo Bíblia, orando ao Senhor, consagrando a Deus, mas muitos não fazem isso, pastor Augusto, não fazem. E Deus apertando o parafuso. Jesus está às portas. Os sinais eclodem cada vez mais. A impiedade campeia. Mas Jesus ainda tem 7.000 que não dobraram seus joelhos nem beijaram a Baal. Aproveite, meu querido, que está ouvindo a palavra do Senhor nesta noite. Aceite Jesus como Salvador. O juízo é iminente. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você que nos ouve nesta noite, tem a rica oportunidade de entregar a sua vida para Cristo. O povo está disfuncional. O povo esqueceu que a glória tem que ser dada para Deus. Que o louvor tem que ser para Deus. Que a palavra tem que estar centrada em Deus. Que o evangelho é um evangelho de poder. O evangelho é um poder de manifestação da presença do Senhor Jesus Cristo e da manifestação do Espírito Santo. Glória a Jesus. Então a igreja mesmo, no número reduzido de 30%, tem a oportunidade de vir para a igreja louvar ao nome do Senhor. Na consagração, amanhã tem consagração e você tem a oportunidade. À tarde, nós temos o culto com a mocidade, é oportunidade. Domingo pela manhã, Santa Ceia do Senhor. Você tem a oportunidade de vir, louvar a Deus, ouvir a palavra. À noite é culto, e será um culto missionário. Um culto em que as pessoas contribuirão também, louvarão a Deus por os nossos missionários que estão em países distantes, que estão arrebanhando vidas para o reino do Senhor. Oportunidade. A Bíblia diz que a noite vem e ninguém mais pode trabalhar. Se você tem força, se você tem fôlego, louve a Deus. Não esqueça que o Senhor Jesus Cristo está voltando para vir buscar a sua igreja. Glórias a Jesus. Um sermão escatológico. E você, meu querido, tem a oportunidade desta noite fazer a decisão para Cristo.
nós temos 2 números que sempre saem no rodapé da tela. Um número, o WhatsApp, para que você possa fazer os pedidos de oração por você, pela sua família, por um parente mais próximo, por um amigo, por alguém do seu trabalho que necessita. Nessa situação caótica que nós estamos vivendo, as pessoas estão loucas, as pessoas estão estressadas, ansiosas. E outro número é para que você se acuse como entregando a sua vida para Cristo. Que nesta noite o Senhor Jesus Cristo, Ele possa tocar na tua vida e você possa aceitá-lo como único e suficiente